a todos e todas que estão aqui com a gente. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle e a gente vem vindo numa temporada nova, num estilo um pouquinho diferente, onde eu contei em todos os episódios, inclusive nesse, com a participação do nosso CEO, Marco Santos. Muito obrigado por mais um episódio aqui com a gente nessa jornada da IA. Obrigado, Michele. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, para a gente fechar essa temporada, a gente já falou de estruturas, de infraestrutura de dados, de arquitetura de dados, de IA generativa, de um monte de coisa. Agora a gente vai terminar aqui com a eficiência operacional, porque eu acho que inteligência artificial está 100% ligada à eficiência operacional, não é? Uhum. E um pouquinho uma visão de futuro quando a gente pensa em inteligência artificial. E aí, assim, a minha primeira pergunta para você é: como que a gente consegue definir eficiência operacional em projetos que contam com IA e em projetos que desenvolvem inovação e IA? Uhum. Boa pergunta. É uma pergunta que parece difícil, mas não é. Ah, as empresas, as organizações, né, governos, eles já têm seus indicadores. Toda empresa tem um indicador de custos, margem de lucro, margem de receita, né, market share, né, lucratividade bruta, o EBITDA. Todos têm esses indicadores. Se o teu sistema de inteligência artificial não está mexendo em nenhum desses indicadores, ele não serve para nada. Desliga e joga no lixo. Ele tem que mexer em algo que você já tem. Você não vai criar um indicador novo. Uhum. Vou criar um indicador aqui de eficiência operacional da inteligência artificial e aí eu vou medir uma coisa lá. Não, cara. Você está criando, você vai estar torcendo a boca para encaixar no cachimbo, né? Não, você tem que, é o contrário, né? Ou um pessoal brinca, né? O cachorro, o rabo está balançando o cachorro e não o cachorro está balançando o rabo. Uhum. Então, é simples. Você tem que pegar qualquer indicador que já exista desde sempre na empresa, e se esse indicador, o teu sistema de IA ou inovação não mexeu ele, tem alguma coisa errada. É simples. Realmente. Porque não existe um grande milagre, um grande Não. mistério, né? Eu Não. acho que é esse um pouco do tabu em cima da inteligência artificial, é que a mudança que ela vai fazer, ela é de uma forma, não que ela não seja expressiva, Uhum, mas ela é quase que milagrosa, né? uhum, Mas uhum. não, ela faz uma mudança que fica clara Exato. apenas, né? Exato. E a gente viu, muitos dos projetos que a gente atuou, claramente, margem de lucro subiu, né? Redução de despesa caiu, tempo de aquisição de novos clientes reduziu, Uhum. de redução de headcount, redução, e a eficiência continua igual. Então você diminui a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de pessoas sênior, né? Você pode ter só alguns sêniores ali que são os gestores, e você vê a empresa gerando os mesmos resultados financeiros, gastando menos. Então, ela tem que mexer esses ponteiros que já existem. Uhum. Sabe? Eu não preciso criar um ponteiro novo. Se eu estou criando um ponteiro novo, eu estou fazendo uma coisa muito errada. Né? Eu tenho que. Os ponteiros que sempre existiram, eles têm que se mexer. E aí, o pulo do gato é como que eu faço isso? Né? Então, e é isso que é o que a gente chama de sistema de inteligência artificial corporativa. É o que mexe esses ponteiros que sempre existiram. Uhum. A gente sempre teve, desde que as empresas foram criadas, sei lá, tem empresas como, por exemplo, a Saint-Gobain, que tem 300 e tantos anos. Desde que ela foi criada, ela mede a margem de lucro dela. Se a IA não está fazendo ela ter mais lucro, é porque não está fazendo a coisa correta. A aplicação dela não tá A aplicação correta, não né? está correta. E é isso, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta aqui. Não, eu acho que sim, porque eficiência operacional para algumas pessoas, já ouvi isso antes, ela é uma coisa muito difícil de medir, muito não palpável. Algumas pessoas tendem a achar que a eficiência operacional ela vai ser algo
muito difícil de alcançar, Uhum, mas quando a gente olha da forma simples, né? uhum, uhum. Como você disse, parece muito complexo, mas não é. É objetivo, é É, aqui, e é, é isso, fica claro nos números, né? isso. E aí tem uma, claro, tem uma outra questão assim, mas Marcos, mas se eu só estou criando uma coisa nova e eu não tenho nenhum indicador anterior, como é que eu vou saber se isso é eficiente ou não? Aí eu tenho uma outra fórmula simples. Quando eu estou trabalhando com algo que é completamente novo, o meu fator de eficiência operacional é o meu planejado, ele está batendo com o meu executado? Uhum, também. Que aí são os projetos de inovação também, né? Exato. Eu tinha uma meta X. Eu alcancei essa meta? Quão distante eu estou dessa meta? Isso é a minha eficiência. Uhum, Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma meta de reduzir um meu turnover, sei lá, em 20%. Eu alcancei 10% com o que eu fiz. Qual que é a minha eficiência operacional? É 50%. Se eu alcancei 30%, qual que é a minha eficiência operacional? Né? Cento e poucos por cento. Então é isso. sim. Então você tem essa. Você pode. Você consegue medir essa distância a partir do que eu planejei e o que eu executei. Uhum, uhum, com certeza. Uhum. E aí, assim, quando a gente falou também de várias coisas sobre os sistemas de inteligência artificial corporativa no episódio anterior. A gente falou de como funciona também a própria inteligência artificial generativa, que eu acho que foi o que trouxe a inteligência artificial para a superfície, né, Uhum. para conhecimento de um grande público. E hoje, quando a gente olha para o futuro da IA, a gente já começou a ver algumas coisas sendo faladas sobre, por um exemplo, os agentes de IA ou Uhum. os AI agents, Uhum. né? Uhum. O que que você já consegue enxergar sobre essa tecnologia? Então, o Google lançou um artigo, acho que foi em abril do ano passado, sobre AI agents. Ele foi publicado, não teve muita repercussão inicialmente, mas incrivelmente no final do ano passado começou todo mundo a falar disso. Uhum, Né? Aí você vê o CEO da Microsoft falando, não, agora AI de agents é o novo SaaS. Aí você vê vários CEOs, vários grandes influenciadores trazendo isso, que os agentes são o novo SaaS, né? Software as a Service, que foi a grande revolução do software. Né? uhum, É, essa ideia de AI de agents não é nova. A ideia de agentes ela vem desde a década de 90. A grande questão é que esses agentes nunca foram inteligentes o suficientes para criarem, né, um momento. uhum, Mas não é uma ideia nova. Se você pegar, por exemplo, se você pegar Peter Senge, falava disso na década de 2000. Se você pegar Common Cats, falava de agentes. Common Cats, se eu não me engano, é de 95. Se pegar várias metodologias de gestão do conhecimento, você pegar o próprio artigo que o Tim Berners-Lee escreveu, acho que se não me engano, em 98, sobre a web semântica, ele falava de agentes. uhum, Não é uma ideia nova. A grande questão é que a ideia não é nova, o conceito não é novo, mas a tecnologia que hoje possibilita isso permite que esses agentes realmente criem um impacto. E é aqui que é o ponto interessante. uhum, Então, quando, né, o Satya Nadella fala que os agentes são o novo SaaS, o que ele quer dizer? Primeiro, para a gente chegar nisso, a gente tem que entender qual que foi a revolução do SaaS, né, o Software as a Service, o software como serviço. Né? Muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo, aí são de uma geração que, né, comprava o Windows, né, em disquete, né? sim. Em disquete, em CD, depois DVD, enfim. Você tinha uma coisa física, você comprava uma caixa, era o software de prateleira, era uma caixinha. Você tinha lojas, você comprava normalmente em livraria, né? E Sim. tinha nas lojas de informática, tinha aquelas caixinhas, uma caixinha bonita, assim, grandona, parecia uma caixinha de Omo, assim, de sabão em pó. Que hoje a gente conhece como caixinhas de jogos de videogame, quase, né? Isso, é uma caixinha, não tinha nada lá dentro, tinha um CD lá dentro, mas a caixinha daí tinha um manualzinho, né?
Enfim, mas era um negócio que tinha uma tangibilidade. Então eu ia instalar um pacote de, né, editor de texto, eu ia lá, comprava a caixinha e instalava no meu computador. Eu queria um outro negócio, comprava outra caixinha e instalava no meu computador. Por muito tempo, modelo de negócio que sustentou empresas como Microsoft, Norton, quem não se lembra, né, dos antivírus, né? Poxa, várias empresas aí, né, a McAfee, enfim. Era o software de caixinha. Em algum momento, quando a internet se tornou popular, você parou de comprar a caixinha e fazer o download do software. Uhum. Aí você comprava a licença, fazia o download e instalava. Aí alguém falou, mas por que fazer? Se eu posso simplesmente ele fazer uma subscrição, o cara não precisa nem baixar, ele só entra e assina. Que são, né, são aplicações web. Então você vai acessar, sei lá, um Salesforce, você entra lá no salesforce.com, se loga e entra. Não Pipedrive, um Google Drive. O Google nada mais é do que uma página na internet. Né? Mas a gente entende que é um monstro, e é um monstro, de fato. Mas ele é uma aplicação web, não tem nada no seu computador do Google ali. Tá tudo lá no servidor deles. Isso é o software como serviço. Foi uma revolução. Eu saí do paradigma da caixinha, que era aquela coisa física, que eu ia lá, comprava, trazia debaixo do braço, chegava em casa, né? Fazer um unboxing daquilo, né? Tirava o plastiquinho, tinha cheirava o negócio, né? Colocava o CDzão lá e tal, instalava, ficava 2 horas ali, rezava para não dar nenhum problema, instalava, né? E aí, para uma coisa que simplesmente eu me logo. Eu faço uma conta, coloco meu cartão de crédito, faço um cadastro, coloco o nome, sobrenome, meu e-mail, cartão de crédito, se aprovou o meu cartão, já posso sair usando na hora. Né? Uma vez eu lembro, eu instalei um sistema operacional da IBM. Eram, sei lá, cara, eram muitas caixas de disquete. Foram 2 dias alimentando o disquete. Um servidor, era o Warp OS o nome do negócio. Porque além de tudo, os disquetes eles ainda tinham um armazenamento muito pequeno, né? É um monte, né? E hoje em dia você se loga e você está tão, né, avançado quanto aquele Warp OS da vida, né, tinha naquela época. E isso foi a virada de paradigma do software de caixinha para o SaaS. E agora está tendo uma nova virada de paradigma que é do SaaS para agents. O que vem a ser um agente? Ele é um serviço, no final ele é um serviço, só que ele não tem uma interface. Ele tem... ele pode até ter uma interface humana, uma página para você interagir com ele, mas são sistemas falando com sistemas. Então eu vou ter, por exemplo, a gente tem na Aquarela Agents. Então eu tenho aqui meu sistema, meu SAP, que controla os preços das minhas peças. Esse SAP desse cliente aqui automotivo, ele faz uma requisição no agent da Aquarela de precificação dinâmica. Esse agent se comunica com outros agents dentro da nossa infraestrutura. Poxa, como é que está o clima? Como é que está o dólar? Né? Como é que está o submercado de energia? Como é que está questões políticas? Né? Como é que foi a posse do Trump? Né? Como é que foi tudo isso daqui? Olha, a gente pode trabalhar aqui um preço que tem uma sensibilidade. Não, a gente vai ter que abaixar porque tem uma crise em vista, a gente tem que abaixar para poder manter as vendas. E aí esse agent toma essa decisão e devolve para a SAP. SAP, aquela peça lá que era R$ 937, você vai vender agora ela por 815. E o SAP já coloca lá no tablet do vendedor aquele preço. Ninguém viu isso acontecendo. Mas eu tenho vários agentes aqui. O SAP se comunicou com o nosso agente, que se comunicou com outros agentes do nosso ecossistema, tomaram uma decisão coletiva entre eles e devolveram para o SAP, que foi parar lá no tablet do vendedor, que nem sabe. Ele só vai ver lá, a peça tá 800 e tanto. Tá, beleza, 800 e tanto. Vamos fechar? Não, esse preço tá bom, fechei. Então, é isso que são os agentes. É você ter pequenos robôs que você praticamente não enxerga, que tomam decisões em tempo real. Né? Seja para você pôr um preço num produto, seja para você fazer uma compra, uma venda, né, de um ativo numa bolsa de valores, seja trazer para no celular daquela figura comercial que está fazendo uma entrega, né? Ele saber, poxa, eu vou por aqui, vou no bar do Zé primeiro, depois no bar do Seu João e depois eu vou lá no Carrefour fazer essa rota aqui. Então são os agentes, e isso é um admirável, grande mundo novo, né? Eu fico feliz que, né, isso agora está
veio à tona, mas não é uma ideia nova. Só que Uhum. agora é uma ideia que, como o SaaS, né, mesmo lá na década, né, as páginas, né, os serviços como web, eles explodiram assim de 2005 para frente, 2010, mas ele já existia desde 92. Sim. Né? Quem não se lembra do AOL, né? Merc Online, de várias coisas, vários e-commerces primitivos, né? Wall, Ball, né? Que já faziam, né? O que hoje você tem Amazon, você tem Mercado Livre, né? Que faz, Uhum. você já tinha só que eram embrionários. Então, da mesma forma que agora os agents têm o seu ARAMP, mas eles já existem há muito tempo. Uhum. A gente já faz isso há um bom tempo. Agora, o legal é que ele tem um nome e sobrenome e todo mundo entende isso. Sim. Né? E a tendência é aumentar. Então, você, enquanto empresa, como corporação, você vai contratar as licenças de agentes. Eu quero aqui 50 agentes inteligentes para fazer função A, função B, e você vai licenciar esses agentes que vão agir como se fossem pessoas, só que dentro de um mundo virtual. Sim. E até puxando, né, nossa última pergunta aqui, mas pegando o exemplo do que você falou, de, poxa, a gente teve, né, o grande reconhecimento, o uso mais em massa, digamos assim, da própria web e tudo mais de 10 anos depois de quando ela foi lançada de fato, né. Uhum. O quão distante você acha, embora a gente já faça isso de uma forma ou de outra, quão distante você acha que a gente tá para começar, de fato, utilizar essas tecnologias, tanto dos agentes Uhum. quanto do que a gente já falou em outros episódios de IA Uhum. corporativa? Uhum. Que a gente falou também, né, dos impedimentos, Sim. das dificuldades, então, na sua experiência, na sua visão, né, o quão Uhum. distante a gente tá disso? Excelente. Tem um teórico chamado Roger, né, que tem lá as curvas de Roger, o gap de Roger, não me lembro exatamente, mas ele traz, ele separa a inovação em uma classificação que você tem, né, os inovadores aqui, aqueles que são, né, que eles são os early adopters, né, e aí você vai tendo uma escala até os últimos aqui que são os retardatários. Uhum, Né? E aí você tem um volume de empresas e pessoas que estão em cada categoria dessa. Hoje, as empresas que já investiram nisso e saíram na frente foram os early adopters, que estão já começando a colher frutos. Uma vez que eles começam a colher frutos, vem uma segunda geração que não é tão, vamos dizer assim, não tem tanto apetite ao risco, mas ela tem um pouco mais de apetite ao risco que ela vai também comprar uma inovação. Em algum uhum. momento vai chegar aqui no mainstream, que o mainstream é aquele momento que ou você tem ou você está fora. Né? Vamos pensar num negócio que ou você tem ou você está fora. Empresa sem e-mail, você conhece alguma? Jamais. Na década de 2000 tinha empresas que não tinham e-mail. Né? Porque fazia 90 e pouco, era um luxo ter um e-mail, um arroba. Tem um fax, né, um telefone. Era fax, telefone, era isso. E tá tudo bem. Hoje é inconcebível. Uma empresa não consegue operar sem um e-mail. Na verdade, hoje tem outras coisas que ela não consegue mais operar sem um Instagram para muitos negócios. Não funciona mais. Uhum. Né? Então, e aí é quando a tecnologia entra no mainstream. É quando, poxa, ou eu entro ou simplesmente eu tô fora. O meu cliente vai falar, não, mas como assim você não tem e-mail? Né? Você não tem uma conta bancária? Né? Você não aceita o Pix? Sim. Né? Então, aí é que quando entra no mainstream é que o negócio... Bum, né? Então, o que está acontecendo? As empresas ainda estão como early adopters, mas elas já estão, esse quadrante já está se movendo e daqui a pouco, no mainstream, ou você está dentro ou você está fora. E depois vai ter, claro, os retardatários, aqueles que demoram para ter a tecnologia, ou são simplesmente puristas, né? Como tem um restaurante... Eu estava falando para os meninos no almoço, tem um restaurante numa cidadezinha perto aqui que eles não aceitam, só aceitam dinheiro aqui, na região de Florianópolis. É Aham. incrível, né? Mas é porque é o jeitão, é um restaurante gaúcho que é tropeiro, né? E eles só aceitam, mas faz parte da experiência. A Sim. coisa mais tecnológica que eles têm lá é um rádio AM. Então, mas faz parte porque mas esse cara não existe, né? Então,
O desafio dessas é esses passos, e estão entrando, as empresas estão entrando. A grande questão é que quem entra antes aprende primeiro e corre o risco, bom risco, na verdade, ela corre uma oportunidade de ganhar o mercado dos outros, porque, né, quem que está bem posicionado numa corrida, quem está na frente ou quem está atrás? É, sempre quem tá na frente, né? Então quem está na frente vai estar sempre vendo, ele bebe água, né, mais pura, ele está respirando ar mais puro e ele está numa posição confortável. Então eu acho que essa mudança de mindset, né, é que faz que mude, algumas empresas desapareçam, outras cresçam, outras sejam compradas e assim por diante. Eu acho que uma coisa nesse sentido de empresas que desaparecem e tudo mais, Uhum, a gente teve recentemente, se a gente voltar, sei lá, acho que para 2022, mais ou menos, a gente teve, né, o grande lançamento do ChatGPT, que uhum, movimentou o mundo da tecnologia, uhum, que foi uma ferramenta que dominou, que nem outras grandes empresas do mundo conseguiam bater de frente, conseguiram desenvolver coisas tão boas quanto, mas não conseguiam bater de frente, não uhum, conseguiam amedrontar, uhum, né, a própria OpenAI. E aí a gente teve recentemente uma outra empresa que veio do nada e apresentou uma tecnologia que as pessoas não uhum, conseguiram uhum, pensar, poxa, isso nunca que a gente imaginou que fosse acontecer em questão uhum, em visão de mercado, né? uhum, Uma outra empresa fosse aparecer dessa forma, que uhum, foi a própria DeepSeek, né? uhum, uhum, Aí eu também queria entender um pouquinho, já que a gente está falando, né, de futuro, de como que a gente provavelmente vai se portar daqui a algum tempo. O que que você vê desse uhum. embate também dessas grandonas? Legal. É assim, a tecnologia é isso. Eu lembro quando eu programei por muitos anos, acho que uns 27 anos da minha vida eu programei. E eu escrevi os algoritmos. No começo da Aquarela, eu escrevi os algoritmos nossos, né? E eu tinha um algoritmo que ele fazia, ele definia fatores, fazia um clustering e ele gerava vários insights interessantes e resultados ali. E para rodar um dos primeiros cases, quando esse algoritmo foi escrito, eu rodava ele numa máquina com 32 processadores e 160 GB de RAM. Gente, é um monstro É um hoje. monstro. Aham. Esse monstro em 2017 era uma coisa absurda, custava muito dinheiro. E essa máquina ficava uma semana processando um arquivo para gerar um resultado. Eu peguei aquele algoritmo, bacana, funcionou, resolveu os problemas. A gente fez coisas para Embraer usando esse algoritmo, foi super legal. E aí eu sentei com as equações e fiz uma simplificação algébrica. Aquela coisinha de você simplificar a equação, sabe? Uhum. Você vai fazendo a coisa que a gente faz lá no segundo grau, né? O ensino fundamental mudou agora, né? E eu sou antigo, gente. Fiz uma simplificação algébrica do algoritmo, paralelizei algumas coisas que não eram paralelizadas, mas basicamente foi uma simplificação algébrica feita numa folha de papel. Reescrevi o algoritmo, ele fazia exatamente a mesma coisa, só que em vez de eu usar uma máquina que tinha 32 processadores, 160 GB de RAM, eu processava no meu laptop que tinha 16 GB e 8 processadores em 2 horas. Dei mais uma simplificada, caiu para 40 minutos. Então você sai e fazia exatamente a mesma coisa. O mesmo, né, a gente faz com testes, né? Então você cria e ele tem que gerar aquele resultado. Você sabe, a gente chama de técnica de esconder a agulha no palheiro. Uhum. Eu escondo, é como se eu pegasse o dado, misturasse ele, é como se eu pegasse uma agulha, escondesse no palheiro imenso e fala encontra. E ele vai lá e encontra aqui. Então a gente rodou esse teste de agulha no palheiro e ele encontrou exatamente a mesma coisa, só que muito mais rápido com uma máquina que cabe na minha mochila. Uhum. Isso foi a otimização algébrica. O que a DeepSeek fez foi a mesma coisa com, né, o processo de treinamento das redes neurais para criar um deep learning. E foi interessante que foi por conta de uma limitação deles. A gente fez isso lá no passado também, que era uma limitação, porque custava muito dinheiro, se tornava inviável cobrar dos clientes aquilo ali. Uhum. Nem todo mundo tinha como pagar aquela máquina para processar tudo aquilo, e às vezes o resultado poderia rodar uma semana e ele não encontrar nada, porque realmente não tinha nada lá para encontrar. Uhum. E o que esses caras fizeram? Eles sofreram uma sanção dos Estados Unidos,
que proibiu a NVIDIA de vender novas máquinas para os chineses. E aí eles falaram, então a gente tem que resolver aqui um problema com o que a gente tem. Uhum. E eles refatoraram o algoritmo e criaram. E eles colocaram isso como open source. Né? E aí, né, em algum momento a gente falou de prateleiras, de chefes, foi, né, um dos nossos episódios passados. O que vem a ser a DeepSeek agora? É mais um excelente ingrediente numa prateleira que esses chefes têm agora para produzir. Então, né, um modelo da OpenAI para ser treinado precisava de 100 milhões de dólares. Né? A DeepSeek foi treinada com 6 milhões de dólares. E parece que dá para fazer com menos. Uhum. Né? Para fazer um modelo imenso. Se você quer fazer um modelo pequeno, sei lá, 300 mil dólares, você faz um modelo pequeno. Então, ela está criando ali uma democratização do acesso a essa tecnologia. E daqui a pouco vamos lançar um outro que você vai rodar, cara, no teu celular. Sabe? Então, esse avanço é normal. E aí, quando você me perguntou ali, né, quão distantes estão essas tecnologias, esse tipo de coisa encurta o tempo. Né? Porque eu, conversando com muitos clientes, eles falam, cara, mas eu não queria usar o ChatGPT. Aí o pessoal faz um monte de coisa para poder usar o ChatGPT, mas ele não sabe o que está acontecendo, né? Você cria vários ali mecanismos e tal, porque ninguém, poxa, eu não vou treinar uma IA aqui do zero, ou vou ter uma, mas agora você usa um código que é mais otimizado, você pode ter na sua infraestrutura. Então, aquela coisa da curva do Roger lá, então os early adopters também são aqueles que têm muito dinheiro para poder errar e não sangrarem. Uhum. Não estou dizendo que o cara que está aqui também no final, às vezes ele até queria, mas ele não tem muita margem. Uhum. E aí o que acontece? Quando você diminui o custo, né, dessa tecnologia, você torna ela mais acessível para que outras empresas também possam usar. Sim. E é isso, eu acho que é a mágica que você tem do livre comércio, do livre mercado, né, da livre concorrência, que permite esse tipo de coisa. Existia quase que um monopólio norte-americano, né, sobre esse tipo de tecnologia. Agora a gente tem um outro grande polo aqui, que é a China também atuando. Sim. Né? E, né, outros países entrando. Então, né, como é open, no Brasil a gente pode usar essa tecnologia e a gente tem gente aqui para fazer isso. Né? A gente precisa que também as nossas empresas também tenham esse mindset. Poxa, vamos investir mais nisso? Né? Vamos. E aqui no Brasil, eu acho que a gente também está cada vez mais entusiasta de Sim. querer testar, de querer desenvolver, né? Você, em algum outro episódio, também falou a questão da gente sempre ter essa visão de importar as coisas, sempre querer trazer as coisas para cá, ao invés de fazer aqui, ou confiar no que é feito aqui. E eu acho que a gente já está passando, mudando, né, por mudando. essa mudança. Sim, as empresas estão investindo. O governo brasileiro tem investido bastante. Né? Existe agora uma possibilidade das empresas públicas brasileiras comprarem esse tipo de tecnologia, porque, né, existem outros caminhos. Então, em breve, a gente, né, tem uma intenção de entrar nas empresas públicas brasileiras, trazendo inteligência artificial para modernizar empresas que precisam de modernidade. Né? São empresas que são fundamentais para o funcionamento da sociedade, que, por conta de um sistema de contratação que limita a inovação, ficou bloqueado por muito tempo. Mas algumas amarras dessas caíram recentemente, e agora a gente tem conversado com várias empresas públicas, mistas, né, para trazer esse tipo de inovação, colocar a inteligência artificial de ponta mesmo em empresas públicas brasileiras. Né? Como a gente já fazia no setor privado, agora a gente também começa a entrar no setor público. E isso é muito importante enquanto nação. Sim. Bom, eu agradeço por essa temporada inteira aqui que a gente passou conversando e aprendendo mais e mais sobre dados e inteligência artificial e analytics. Muito obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente, Marcos. Eu agradeço aí, um grande abraço para todos e nos vemos aí em algum momento nas próximas temporadas. Sim. E para quem acompanhou a gente até aqui, agradeço a audiência de todo mundo. Se você quiser saber mais sobre esse universo, pode acompanhar as nossas redes sociais, o nosso blog, que é aquaré.lá/blog. E a gente fica esperando vocês numa próxima temporada. Até logo.